Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te engrandecemos nesse lugar, Pai, porque reconhecemos que se estamos aqui preservados, é porque o Senhor nos guardou. Obrigado, Pai, porque podemos chegar até aqui e não vamos parar até cumprir o nosso propósito em Ti, Pai. Eu declaro em nome de Jesus uma noite onde a Tua unção e a Tua palavra estarão manifestas em nosso meio, para que a Tua vontade se cumpra, para que aquilo que o Senhor tem a reproduzir, a transmitir para os nossos corações, sejam palavras conduzidas pelo Teu Espírito até o lugar certo do nosso coração, aonde, como uma boa semente numa terra fofa, essa palavra vai se alojar, vai crescer, florescer e frutificar, a ponto do Senhor reconhecer que em nossas vidas nós somos uma boa terra, e que também reconheçamos, Pai, que as Tuas sementes têm nos levado a lugares de segurança. Eu declaro uma noite agraciada no Senhor. Obrigado pela mesa posta, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou para uma grande ceia, uma grande refeição, marcado pela Tua provisão e pela Tua paz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido, boa noite. Você pode sentar, graça e paz. Obrigado, queridos. Até daqui a pouco. Que bom que você veio, amém? Diga para a pessoa que está perto aí de você, você está no melhor lugar que você poderia estar, associado às melhores pessoas. Amém? Pronto para receber aquilo que Deus tem para o Senhor. Esse cronômetro já começa com 38. Eu tenho uma briga com ele aqui, mas tudo bem. Glória a Deus, amém. Quem esteve aqui na quinta ou na sexta, você pode levantar a mão? Glória a Deus. Quem está vindo hoje pela primeira vez nessa conferência? Glória a Deus, amém. Coisa boa. Então, hoje nós estamos concluindo uma parte, um ciclo dessa conferência, embora a gente tenha ministrações no domingo também, mas nós construímos um projeto, um comunicado que a gente queria fazer nesses 3 dias, onde a gente começou a falar sobre referências, depois a gente falou sobre a posição do homem e da mulher, e hoje a gente quer falar com você da importância que a mesa tem na nossa família. Amém? Nós não queremos trazer simplesmente um tema ilustrativo, mas o motivo principal dessa ministração ter acontecido foi durante alguns processos de viagem que eu fiz, e eu fui a alguns lugares onde eu vi que o hábito da mesa estava se perdendo. Filhos, adolescentes comendo no quarto, crianças comendo em frente à televisão, pouco diálogo na mesa. Em algumas casas que eu fui, mesas lindas serviam de cabideiro para o casaco quando chegava, porque as pessoas comiam cada hora da sua forma. E isso me fez, realmente o Espírito Santo tratou comigo, que a gente voltasse a comunicar à igreja dele que os hábitos do mundo não podem entrar na nossa casa e que a mesa é realmente um propósito de Deus. Amém? Eu vou começar. Marcela quer se apresentar, caso... Aleluia, graça e paz. Para quem não me conhece, quem não estava aqui ontem, nem anteontem, eu sou Marcela, meu marido é o Cláudio, eu auxilio o meu marido no pastoreio da Igreja Verbo da Vida, no bairro de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Se você estiver fazendo turismo por lá, pode aparecer, porque de fato somos muitos, mas somos um, amém? Você vai estar em casa, em família. Glória a Deus. E nós queremos... Nesse dia, ela falou, meu nome é Cláudio, você falou, mas não estava Calxang no banner? É porque o nome é Cláudio Alexandre, a gente misturou e saiu Calxang, que é um apelido e que acabou sendo o nome mais conhecido, amém? Então, se você for procurar em rede social, é @Calxang. Não tem o Cláudio lá, porque tem muito pastor Cláudio, pastor Calxang só tem um, amém? Mas, então, nós vamos falar um pouco sobre a mesa. E eu queria que você abrisse seu coração para entender
de verdade que essa pode parecer uma ministração simbólica, uma ministração poética. Quem já me conhece sabe que de poesia eu não tenho nada, amém? Mas realmente a importância da mesa na nossa casa, na nossa vida, é um princípio de Deus. Eu quero lembrar a você que Deus nos criou para relacionamento. Amém? Você concorda que Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança, e que o propósito de ser o ser humano, o único ser que teria um espírito como ele, seria um espírito como ele, é para que Deus tivesse relacionamento com o ser humano. A Bíblia diz que lá em Gênesis 3:8, diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Aqui nós temos um texto que relata, que a gente entende, a Bíblia não fala isso conclusivamente, mas a gente entende que havia um horário onde Deus ia se relacionar diretamente com o homem. Acredito que para ensinar, para dar instruções, para ter relacionamento. E porque o homem desobedeceu a Deus e resolveu obedecer a serpente, obedecer, trazer ao pecado, o homem precisou se desligar. O homem teve a sua morte espiritual, porque o Espírito de Deus que habitava, aleluia, habitar. Então, houve uma separação, amém? Que nós chamamos de morte espiritual. Morte é sempre associado à separação. Morte espiritual, quando o Espírito de Deus se separa do Espírito do homem. E morte natural, quando o Espírito do homem se separa do corpo do homem. Morte é sempre separação. E Deus cria, então, um processo para recuperar esse relacionamento com Deus, um processo que durou muito tempo, até que a gente chegasse a Jesus. E dentro desse processo, um princípio que Deus criou foi através de se colocar numa arca. A presença de Deus está sendo carregada numa arca que seria posta no tabernáculo. E dentro desse tabernáculo haviam vários utensílios, que haviam todos eles sombra daquilo que nós estamos vivendo hoje. Mas ele criou um que eu quero trazer a sua atenção. Em Êxodo 25, no versículo 23, a gente vai ver a mesa, o texto mesa aparecendo pela primeira vez na Bíblia, aonde vai dizer, no versículo 23, diante de fazer várias outras coisas, fazer a arca, fazer os arcos, fazer vários utensílios, ele fala: também farás a mesa de madeira de acácia. E aí ele começa a descrever como seria essa mesa, com riqueza de detalhes. É bom você entender isso, porque você pode achar: para que uma mesa arrumada, adornada, enfeitada? Queridos, Deus gosta de uma mesa arrumada, destacada, enfeitada, harmoniosa. Por quê? Porque mesa é um lugar onde a gente demonstra o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso carinho com as pessoas. Então, Deus nos mostra aqui, pela sua palavra, que não era uma mesa qualquer, mas era uma mesa adornada, uma mesa com propósito. Então, eu quero começar entregando para você que a importância da mesa não começa em nós, começa em Deus, quando Ele está buscando resgatar o relacionamento dele com o homem. Amém? Então, e aí essa mesa, não é, que Deus pede para Moisés construir, e ela ficaria dentro do tabernáculo, significando que Deus estava chegando perto da humanidade. Antes, o relacionamento era feito no monte, então Moisés ia até o monte para conversar com Deus, e Deus aqui em Êxodo 25, Deus começa a dar as instruções para o tabernáculo, e Deus começa a dizer: eu estou chegando perto de vocês. Antes eu estava lá no monte, mas agora eu vou morar no meio do povo, eu vou morar em uma arca dentro do tabernáculo. Então Deus estava deixando já os sinais de que um dia Ele viria tão próximo que habitaria dentro.
Amém, queridos? E aí nessa mesa, todos os utensílios que nós usamos hoje em uma mesa, pratos, talheres, taças, Deus dá a instrução. Até então, as outras culturas, elas faziam as refeições, como existem culturas que até hoje são assim, faziam refeições ou numa mesa bem pequenininha, onde a pessoa se sentava no chão e ali naquela mesa baixa fazia a refeição, ou em tapetes, e elas se deitavam nos tapetes, sentavam em almofadas e ali faziam as refeições. Ou em aparadores, onde o aparador ficava com a refeição e ela ficava deitada ou sentada em algum lugar e ali fazia a sua refeição. Mas a mesa, como nós conhecemos hoje, com este aspecto, com estas medidas, apareceu através de Deus. Foi Deus que instituiu este princípio da mesa. E antes de mais nada, é importante a gente entender que é um princípio espiritual. Nasceu no coração de Deus. E um princípio espiritual, ele carrega por si só bênçãos espirituais. Amém, queridos? E um elemento importante demais sobre a mesa, Deus avisa, ponha sobre a mesa o pão da proposição, o pão da proposta. Eu estou fazendo uma proposta com a humanidade. Sobre essa mesa, diariamente terá um pão, onde eu vou fazer um convite, uma proposta para a humanidade. E qual era a proposta? O que simbolizava esse pão? Jesus, o pão da vida. O pão que desceu do céu. Então Jesus era representado sobre a mesa, era o pão da proposição, a proposta de salvação que Deus traria para a humanidade. E olha que coisa interessante, sobre a mesa esse pão ele era trocado diariamente, não ficava pão velho, pão adormecido, ele era trocado todos os dias. Isso Deus está nos instruindo e nos sinalizando acerca de uma mesa onde há a provisão. Uma mesa onde não tem falta. Quando eu entendo o princípio da mesa, Deus está dizendo, essa é a minha proposta para você. Faça uma mesa, sobre a mesa o pão da proposta. E quando nós valorizamos esse princípio como um princípio de Deus, um princípio espiritual, não vai ter falta. O pão vai ser trocado todos os dias, não vai ter falta, não tem escassez, porque Jesus está presente. O pão da proposta está presente. Então, terá uma mesa de provisão na nossa casa. O alimento estará sendo servido, porque eu estou cumprindo um propósito espiritual. E quando eu cumpro um propósito espiritual, a bênção daquele propósito segue, ela é manifesta. Então a mesa, uma proposta espiritual de Deus, um princípio espiritual, o pão da proposta em cima da mesa, um pão fresco diário, onde nunca tinha falta. E eu e você podemos agarrar isso como promessa do Senhor. Amém. Que quando nós valorizamos esse princípio espiritual chamado mesa, onde nós valorizamos o nosso relacionamento como família, não vai ter falta. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. E entendendo que mesa é lugar de provisão, mesa também é lugar de se sentar à volta. A mesa, ela obrigatoriamente nos reúne. E não nos reúne de qualquer maneira dispersa, mas ela nos reúne frente a frente. Então a mesa também é um lugar de aprendizado. A mesa era um lugar que Jesus usava para dar as instruções mais relevantes, instruções importantes. Jesus ensinava no caminho, Jesus ensinava na jornada, mas haviam algumas instruções aonde Jesus sentava-se à mesa e ali ele distribuía alguns princípios eternos que a gente conduziria até hoje. Então, lá em Lucas 22, diz que, no versículo 14, diz que chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Então nós podemos pensar, olha, Jesus se alimentava com eles no meio do caminho.
Jesus tinha dias de se alimentar, mas havia um propósito de um ciclo, um encerramento de ciclo que precisava ser levado à mesa. A mesa é um lugar onde as instruções são dadas. A mesa é um lugar onde todos nós necessariamente estamos atentos um ao outro. A mesa é um lugar onde nós olhamos no olho um do outro, nós estamos de frente. Então Jesus usa esse atributo da mesa para que aquilo que ele vai manifestar não seja disperso. Existem momentos onde Jesus vai falar com a multidão, e na multidão as coisas também ficam dispersas. Eu vou estar falando com vocês aqui, nós somos muitos no mesmo lugar. Com certeza, um vai receber de uma maneira, outro vai receber de outro talvez nem receba, porque não está ligado de coração, outro vai receber, agarrar e vai levar aquilo para casa, porque nós estamos dispersos aqui, reunidos, mas cada um na sua condição, na sua atenção destinada de uma certa maneira. A mesa não, a mesa nos obriga a ter uma atenção um com o outro. A mesa nos obriga a não ter muito para onde fugir o nosso foco. Então Jesus usava a mesa para dar instruções poderosas, aonde ele ensina, por exemplo, sobre como seria a ceia, repartindo o pão, dando o cálice, ali ele transmite aquilo. Nós vamos ver em Lucas 22 ainda, que em um momento, lá no versículo 24, eles começam a discutir entre eles quem parecia ser o maior. Eles estavam discutindo sobre posição. E Jesus fala que no mundo a posição, a autoridade domina. Mas ele traz uma instrução para nós. Ele diz no versículo 26 de Lucas 22, mas vós não sois assim como no mundo. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então Jesus vem trazendo para nós um conceito que a gente não conhecia, porque numa mesa onde há servos, o maior se senta à mesa e o menor serve. É assim que funciona na mesa no padrão do mundo, porque ser servido é uma condição de autoridade para o mundo. Eu me sento e alguém me serve. Mas ele está dizendo, não é assim entre nós. Quem é maior, o que senta ou o que serve? E ele diz, eu sou aquele que vim servir. Então, quando Jesus usa essa referência da mesa, e ele vai trazer para a gente a importância de algumas vezes nós estarmos na mesa com posição de autoridade, e a importância de algumas vezes nós estarmos como autoridade servindo, porque no reino de Deus, diferente do mundo, a posição maior não é para ter domínio, a posição maior não é para subjugar o outro. No reino de Deus, a posição maior é uma questão de responsabilidade, onde abrange servir mais pessoas. Quanto mais alto na posição do reino de Deus, mais pessoas você serve. Amém? Então, ele está dizendo para nós, olha, no reino é diferente. Mas onde ele ensina isso? Na mesa. Por quê? Porque não podia se perder. Essa informação não podia ser dispersa. E ele termina lá, no versículo 29, ele diz, assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. No 30, para que comais e bebais a minha mesa e no meu reino. Então ele está tratando sobre a mesa em vários aspectos. A mesa da autoridade, a mesa do serviço, mas a mesa também do desfrute, de ceiar, de receber aquilo que Deus tem em seu reino para cada um de nós. E eu poderia dar várias instruções, vários outros exemplos aqui, de Jesus na ceia, Jesus explicando aos discípulos a posição de cada um, e alguns outros que nós vamos dar aqui. Mas você vai observar que quando era uma informação que não podia se perder e que era muito clara para os discípulos, para aqueles que ele ia colocar em lugar de autoridade, ele se sentava à mesa. Amém? E sabe, quando a gente fala de mesa, né? E aí nós temos uma mesa lindíssima aqui de exemplo.
Talvez você possa pensar: eu não vou pôr a mesa na minha casa porque eu não tenho esses elementos. Eu não tenho esse guardanapo tão lindo, esse porta-guardanapo, esse suplá, esse talher, essa taça. Eu não tenho nem essa decoração. Então, eu não vou pôr a minha mesa. Sabe, queridos, essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é nós entendermos o princípio espiritual da mesa. E nesse princípio, você vai dar o seu melhor. Aquilo que você tem na sua casa. Nós fomos ministrar na Igreja Verbo da Vida lá de Monteiro e ficamos hospedados em um hotel. Um hotel simples, confortável, porém um hotel simples. Mas a excelência daquele hotel nos chamou a atenção. Na hora do café, tudo vinha embalado. As toalhas eram dentro de um saquinho, o lençol era dentro de um saquinho, tudo era embalado. Os talheres do café da manhã eram dentro de um saquinho e o copo que ficava lá para a gente se servir, ele vinha com uma película de insufilme em cima. Aquilo é excelência. Não tinha luxo, tinha excelência. Amém? Então, essa é uma mesa luxuosa. Na nossa casa, talvez não seja uma mesa como essa, luxuosa. Mas faça o seu melhor. Use o que você tem. O que você tem lá na sua casa? Um guardanapo de papel? Arruma a sua mesa com guardanapo de papel. Qual é o seu copo lá? É um copo de requeijão? Não tem problema, só tira o lacre. Tira a etiqueta, né? Põe lá de molho, esfrega, tira a etiqueta. Tem copo de requeijão muito bonito. Não é aquele copo comum, o copo de requeijão bonito. Usa esse. Qual é a louça que você tem? É a louça Duralex? Tem cada Duralex lindo, chá, rosé. Usa o seu Duralex. Não tem problema nenhum, porque é um princípio. E quando nós andamos no princípio, Deus derrama da sua bênção sobre a nossa casa. Então, se você tem o desejo de ter uma louça mais bonita, anda no princípio. Seja fiel no pouco e sobre muito Ele te colocará. Seja fiel com o que você tem em casa. Multiplica o que você tem em casa. Põe a sua mesa com os elementos que você tem. E eu creio que, por ser um princípio espiritual e por nós estarmos andando fielmente nesse princípio, certamente sobre muito Ele nos colocará. Amém? Então, a mesa também é um lugar onde nós forjamos caráter. E eu quero ler algo para você. O salmista fala no Salmo 128, no versículo 3. Tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. A oliveira, e não por acaso, o salmista usa essa árvore como exemplo. A oliveira é uma árvore que tem raízes profundas. Depois que ela cresce e ela começa a enraizar, é muito difícil arrancar. As raízes são profundas, são fortes. E ele diz: como oliveiras serão os teus filhos ao redor da mesa. Então, quando nós temos filhos ao redor da mesa, nós estamos enraizando esses nossos filhos no princípio da palavra. Quando nós nos assentamos com os nossos filhos, nós estamos passando as instruções, não é? Como meu marido falou, dando o aprendizado, o caráter dos nossos filhos estão sendo forjados ao redor da mesa. Eu gostei bastante quando a moça do Verbo Shop falou sobre aquele livro dos adolescentes, e de fato isso já foi comprovado através de pesquisas. Ela falou, se você não influenciar o seu adolescente, alguém vai influenciar. E é verdade, alguém vai influenciar. Então que sejamos nós influenciando os nossos adolescentes ao redor da mesa. Porque olha que coisa interessante, que eu vou trazer um dado para você. O Centro Nacional de Vícios e Abusos de Substâncias da Universidade de Colômbia fez uma pesquisa com famílias que faziam pelo menos uma refeição ao redor da mesa. E sabe qual foi a conclusão que eles tiveram? Adolescentes que faziam uma refeição diária ao redor da mesa com os seus pais, eles tinham poucas chances ou nenhuma chance de usar substâncias tóxicas ou álcool. Refeições ao redor da mesa. Amém, queridos? Porque é um princípio espiritual. Porque ali nós estamos passando as instruções para os nossos filhos. Ao redor da mesa, os nossos filhos eles estão desarmados. Então é a hora da gente perguntar: como foi o seu dia? Como foi o relacionamento na escola?
Como foi o relacionamento com a professora, com o professor? Tudo isso fica muito mais fácil da gente promover esse diálogo ao redor da mesa. Porque, senão, os nossos adolescentes, eles vão fazer os pratos e eles vão ligar o dispositivo. E eles vão comer na frente do dispositivo. O incentivo é, vamos deixar o dispositivo na caixinha e vamos nos assentar ao redor da mesa e conversar como família? O que nós vamos planejar para o final de semana? Vamos conversar sobre a igreja, vamos conversar sobre a escola, sobre a universidade, sobre a vida, as coisas comuns do lar, vamos conversar ao redor da mesa. Amém, queridos? E nesse momento nós estamos forjando o caráter dos nossos filhos. Amém? Amém. Enquanto Marcela falava sobre a questão do que você tem em casa, eu lembro de um testemunho que marcou a minha vida. Eu tive aula na escola de ministros com a esposa do Carrombera, a Fatinha, e ela contou, e foi público, por isso eu posso repetir, foi público, que quando ela, logo assim que ela se casou, eles não tinham muita condição, eles precisavam viver com a sua pouca condição, então que ela só tinha na casa dela papel. Ela não tinha nem geladeira, segundo ela contou, era um isopor onde ela botava gelo todo dia, por causa de uma situação específica, mas ela tinha papel. E o que ela fazia? Lustre de papel, abajur de papel, toalha de mesa de papel. Ela dizia que cortava, fazia recorte na borda daquilo, porque ela fazia questão, ela veio de uma casa onde se tinha condições de ter artigos de luxo, mas ela estava naquela condição e ela não abria mão da excelência. Isso marcou a minha vida, porque foi uma aula que marcou a minha vida, porque ela conseguiu, era uma aula sobre etiqueta, e ela conseguiu tratar que a gente não depende de dinheiro para ter excelência, capricho, carinho, demonstração de cuidado e zelo com as coisas. Porque o que é excelência? Excelência nada mais é do que honrar aquilo que está na sua mão. Amém? Então, eu lembro disso, mas agora eu quero dizer para você uma outra coisa que a mesa é, segundo a Bíblia. A mesa é um lugar de reconciliação. O hábito da mesa, ele proporciona reconciliação. Porque muitas vezes, talvez não aconteça na sua casa, mas lá no Rio de Janeiro acontece, tem dia que você não quer olhar para a cara do seu cônjuge. Só lá no Rio de Janeiro que acontece. Mas e tem dia que você não quer nem olhar. Aqui tem ECC, né, pastor? Tem dia que você realmente não quer cruzar com algum familiar, alguém que te aborreceu. E o que a mesa faz? A mesa obriga você a olhar um para o outro. A mesa obriga você a perceber o semblante do outro. Muitas vezes um filho adolescente que está causando um problema e você não sabe lidar com ele, porque a fala do adolescente é desordenada, né? Ele era uma criança que achava que você é um herói, até entrar na adolescência, e agora você é o mais tolo do mundo, porque ele está aprendendo coisa na rua e você é o passado. Né? E ele vai confrontar com isso, é natural da adolescência, o adolescente faz isso, uns de forma mais respeitosa, outros menos, mas esse questionamento é comum da adolescência. Mas sabe que estar à mesa, sentar à frente, olhar um para o outro, perceber o semblante, perceber se ela está bem, se não está, vai fazer com que você se obrigue a resolver questões pendentes. Então eu quero ler um texto para você que talvez você não tenha lido exatamente como eu vou ler. Mas abre lá comigo em Salmos 23 e vamos ver o texto que provavelmente você sabe de cor e salteado. Mas talvez você não tenha observado o quanto esse texto fala de reconciliação. Porque aqui vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Então o Senhor é o meu pastor e Ele me leva para refrigério. Ele me leva para a paz que excede todo entendimento. Ele refrigera a minha alma e Ele me guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande
Ainda que haja à minha volta circunstâncias contrárias, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Se Deus está comigo, eu tenho paz. O teu bordão e o teu cajado, ou seja, bordão é para trazer limites. Amém, queridos? Eu gosto sempre de lembrar isso, que vara não bate em ovelha. Porque algumas pessoas de gerações passadas pensavam que toda vez que o provérbio falava de vara, falava de espancar a criança. Não, querido. A vara da Bíblia se refere à vara de um pastor. E a vara de um pastor não é para bater. A vara dá limite para a ovelha. A ovelha vai para cá, a vara balança e ela sai daquele caminho. A vara conota limites. O pastor não bate na ovelha, porque senão marca a lã. O pastor não espanca a ovelha. Por quê? Porque a ovelha sozinha não tem direção. A ovelha é um animal singelo, que precisa de direção. E qual é a direção? O cajado para trazer e a vara para limitar. A vara na mão do pastor limita. A ovelha está andando no caminho errado, ele balança a vara, a ovelha volta. É para dar limites. E para que mais? Para bater no lobo que defende a ovelha. Então, essa vara que nos consola, qual é? A sua palavra que nos baliza. A palavra que não deixa você desviar para cá, que não deixa você desviar para cá, essa é a vara. E o cajado, aquele que te traz para perto, aquele que te traz para amor. Então você vai perceber que até aqui só está se falando de paz e amor. Mas, se você ficar desatento, vai entrar o versículo 5 e vai dizer assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Querido, se você ler isso desatento, você vai pensar que Deus te coloca à mesa na presença dos adversários para você cantar que tem sabor de mel. Deus não te coloca na mesa, na presença do adversário, para você desfazer do adversário. Não é para você estar na frente do adversário dizendo: olha, eu tenho Deus, você não tem. Não é para você dizer para o adversário: eu não estou nem aí para o que você pensa, porque eu tenho Deus. Não, querido. Ele te dá essa oportunidade de ungido sentar na presença do adversário, para quê? Para reconciliação. Deus te coloca na presença do seu adversário, à mesa, e te unge para quê? Para você reconciliar. O seu primeiro chamado na vida, o seu ministério é reconciliar o mundo com Deus. Você não vai para a presença dos seus inimigos para confrontar ou afrontar o seu inimigo. Você vai para a presença do seu inimigo, porque antes você não conseguia, mas agora você é ungido, e você ungido reconcilia. Então, mesa é lugar de reconciliação. Mesa é lugar de sentar muitas vezes com quem você não quer sentar e descobrir que não era bem assim como você pensava, que a pessoa não era tão má, que ela tinha as dores dela. Porque muitas vezes a gente julga a distância. Ah, fulano é desse tipo, Beltrano é desse tipo. Esse povo que se comporta assim. À mesa, nós estamos frente a frente. Nós estamos próximos. Nós vamos olhar a luta de cada um, o problema que cada um carrega. Porque, querido, ninguém é de qualquer jeito de graça. Todo mundo tem uma história que justifica o seu comportamento. Então, o que Deus está nos dizendo? Esse lugar é tão maravilhoso, porque depois de me dar paz, de provar o meu amor, de me dar limites pela palavra, de me trazer para perto, eu agora, estruturado, eu sento à mesa e na presença daquele que antes eu não conseguia lidar, ungido, eu me reconcilio. E reconcilio ele para Deus. Amém? Bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse texto tem a parte de Deus que a gente ama. Ele é o nosso pastor, Ele nos leva para pasto reverdejante, Ele nos guarda, Ele nos dá paz, mas tem a parte que é nossa.
depois de capacitado, depois de guardado, depois de balizado, depois de ungido, eu ganho meu adversário. Amém, queridos? Mesa é lugar de reconciliação. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por isso, não é, queridos? Porque o diabo é o nosso inimigo e a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é verdade? E nós estamos aqui, né? E esse projeto aí, Amar, nos traz sempre a lembrança. Por que nós ainda estamos nessa terra? Por que não recebemos Jesus e subimos imediatamente? Porque tem um povo que está clamando pelo nome de Jesus e nós é que vamos apresentar esse Jesus para eles, amém? Amém. E mesa também é um lugar de restituição e restauração. Na mesa nós podemos restaurar pessoas e restituir aquilo que o diabo levou. A Bíblia fala, eu não vou ler o texto porque ele é grande, vou só contextualizar você. Lá em 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 5, fala sobre a vida de Mefibosete. E Mefibosete era um homem que era filho de Jonatas e neto de Saul, rei. Na época que Saul perdeu o reinado, Mefibosete sofreu um acidente, ficou aleijado e teve que fugir daquele lugar. E foi morar numa cidade distante, uma cidade chamada Lodebar. Esse nome Lodebar, às vezes, ele causa um pouco de confusão, porque o nome significa lugar sem pasto, lugar sem fertilidade, lugar sem vegetação. Porém, Mefibosete foi morar na casa de Maqui. E depois, a gente examinando melhor as escrituras, esse Maqui era um homem próspero. Então, Mefibosete não tinha esse tom de mendigo, de não ter o que comer. Não era assim. Ele morava na casa de Maqui e ele estava suprido. Só que uma coisa foi roubada de Mefibosete. E quando Davi pergunta, tem mais alguém da casa de Saul que eu possa honrar? E alguém lembra que existia Mefibosete. E por conta da aliança que Davi tinha com Jonatas, ele diz, traga o filho de Jonatas, traga Mefibosete. E a Bíblia diz que quando Mefibosete está na frente do rei, Mefibosete diz, por que você me mandou chamar? Eu que sou um cão morto. Veja bem, ele estava num lugar onde a cidade não era boa. Porém, ele estava em uma casa que não tinha falta. Mas ele se via como um cão morto. Porque qual era a identidade de Mefibosete? Identidade real. Ele era neto do rei. A identidade dele era uma identidade real. Só que ele estava em um lugar sem a sua identidade. E como ele se via? Como um cão morto. E a Bíblia diz que Davi coloca uma mesa e diz uma frase para Mefibosete. Você, a partir de agora, você vai comer diariamente na mesa do rei. A identidade de Mefibosete foi restaurada. Ele era um cão morto, agora ele estava sentado à mesa do rei, comendo com o rei. Todos os dias ele estava lá comendo com o rei. Não só a identidade dele foi restaurada e houve restauração na vida de Mefibosete, como Davi fala para ele. E tem mais. Todas as terras aí de Saul, tudo que tinha aí, devolve para ele. Então ele não só foi restaurado, como ele foi restituído. Sabe, queridos, que muitas vezes na mesa da nossa casa, a identidade dos nossos filhos podem ser restaurada. Porque tudo que o diabo quer é roubar a identidade dos nossos filhos. E eu vou te dizer, isso não é novidade, ele fez isso com Jesus. Porque lá em João, quando Jesus é batizado nas águas, e a Bíblia diz que quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele. E Deus, se ouve uma voz do céu, onde Deus diz para todo mundo ouvir, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O que Deus estava fazendo com Jesus? Reforçando a identidade. Você é meu filho. E não é qualquer filho, é um filho amado. E sabe que logo depois desse episódio, a Bíblia diz que Jesus vai ao deserto. E qual é a primeira coisa que o diabo fala para ele? Não é se tem fome, transforma essa pedra em pão. Não é isso. A primeira coisa que o diabo fala para ele, se és filho de Deus. Sabe, queridos, que na mesa da nossa casa a gente vai dizer, filho, você é meu filho amado. Porque quando chegar do lado de fora e o diabo quiser perguntar para ele, qual é a sua sexualidade? Como você se vê? Ele vai dizer, eu sou filho amado. Amém. Eu sou filha amada.
Na mesa, a gente restaura a identidade e a gente restitui tudo que o diabo quer levar dos nossos filhos. Amém, Amém. queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o intervalo? E Amém. passou rápido. Glória a Deus, pastor. Alguma indicação? Já voltamos já.